Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma semana que se inicia, mais uma semana para a glória e honra do Senhor, mais um dia acrescentado às nossas vidas. Tivemos o culto de Santa Ceia na data de ontem na igreja. E a palavra que eu trago hoje, ela se encontra curiosamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 ao 12. Palavra que nos diz: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante um longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortáveis. Meu Deus, que palavra poderosa! Preste atenção que nessa palavra Paulo estava partindo o pão. Ele estava realizando a Santa Ceia do Senhor. Eutico era um jovem. E quando a gente vê o texto nos diz que as tochas estavam acesas. Tenho certeza que essas tochas possam ter contribuído para o sono profundo de Eutico, devido à fumaça. A história de Eutico, porém, ela vai muito além de um jovem que simplesmente adormeceu durante uma pregação. Ela nos traz um alerta sobre o perigo do sono espiritual. Eutico estava dentro da igreja ouvindo a palavra, mas escolheu sentar-se na janela. A janela representa um lugar de divisão, um pé dentro e outro voltado para fora, um olho para dentro e o outro para o mundo. É o retrato de muitos cristãos que ainda frequentam os cultos, mas cujo coração está dividido entre Deus e as distrações do mundo. O sono espiritual não acontece de uma hora para outra. Ninguém abandona a fé de repente. Primeiro vem a falta de oração, depois a negligência na leitura da palavra, o esfriamento da comunhão, o excesso de preocupações e o entretenimento sem limites. E as amizades que nos afastam de Deus. Pouco a pouco a pessoa deixa de vigiar e quando percebe, já está completamente adormecida. O Evangelho de Mateus é muito explícito. Jesus nos alertou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O inimigo não precisa tirar ninguém da igreja imediatamente. Basta fazê-lo dormir espiritualmente. Uma pessoa adormecida deixa de discernir o pecado, perde a sensibilidade à voz do Espírito Santo e corre o risco de cair da janela. A boa notícia é que, assim como Paulo desceu, abraçou Eutico e Deus restaurou a sua vida, Jesus Cristo continua se debruçando e levantando aqueles que caíram. Ainda existe graça para que desperta e volta à presença do Senhor. Hoje Deus nos faz uma pergunta muito forte. Em que área da sua vida o sono espiritual começou? Existe alguma distração que lentamente está roubando a sua comunhão com Deus? O chamado é o mesmo de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Preste atenção. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus amados irmãos, não vivam na janela. Permaneçam firmes na presença de Deus. Vigiem, orem, alimentem-se da palavra e não permitam que as distrações deste século façam você dormir espiritualmente. Quem permanece desperto, permanece preparado para a volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Dele é a glória, o poder e a honra para todo e sempre. Fiquem com Deus.